Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, dia 27 de setembro de 2023. É a nossa sessão de número 27 desse ano, 2023. Então, nos reunimos semanalmente para que possamos entender, estudar, ler capítulo por capítulo o Livro dos Médiuns. Então, nós estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, e dentre essa segunda parte, nós estamos terminando o capítulo 26, que fala sobre o que trata das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E estamos no último item, que as perguntas são sobre outros mundos. Na verdade, nós vamos estar dando continuação. E a de número 27, né, o capítulo de número 27, contradições e mistificações, que nós vamos estar iniciando também logo que termina o capítulo 26. E nós vamos tratar das contradições. Muito bem, é importante que a gente fale que todo esse conhecimento nos abre portas enormes no que diz respeito à comunicação com os espíritos. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com as nossas perguntas que se podem fazer aos espíritos. Uma coisa importante é que esse tipo de conhecimento, isso que Kardec coloca, é tudo com relação à época que ele vivia. Ou seja, aquele momento no século XIX e o nascimento da doutrina espírita. Poucos anos antes, ele tinha tomado contato com a realidade espiritual. E aí foi que ele elaborou o Livro dos Espíritos e depois, em seguida, o Livro dos Médiuns, né? No que diz respeito às 5 obras básicas. Então, vamos seguindo. Perguntas sobre outros mundos, que é de número 296. E aí é dividido em várias perguntas. De número 32, ele pergunta para os espíritos: qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre os outros mundos? É uma pergunta bastante pertinente, porque ele quer saber até que ponto é correto, até que ponto os espíritos vão nos dar informações que são confiáveis. Então, a resposta vem dos espíritos superiores que isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Ou seja, depende de quem está dando a resposta. É mais ou menos isso, trocando em miúdo. Depende do quão adiantado é o espírito. Porque a gente tem visto ao longo dos estudos, que tem todo tipo de espírito. Espírito que tem pouco conhecimento, que tem conhecimento mediano, que tem muito conhecimento. E, normalmente, o que tem muito conhecimento é aquele que já adquiriu, já chegou num grau de evolução moral que não está disposto a falar bobagem, que não está para falar mentiras, que não está para enganar os encarnados. Esses são os espíritos elevados. Já os que não têm ainda esse cabedal de conhecimento, eles vão falar qualquer coisa. Então, vai depender muito de quem está respondendo. Por isso, a importância de se avaliar as respostas. Por isso que a gente não deve escutar qualquer tipo de espírito, acreditar em tudo, porque ele é igual a qualquer um. E seguindo, por que compreendeis que os espíritos vulgares são tão capazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós no tocante aos países da terra? Ou seja, do mesmo jeito que tem gente aqui que fala bobagem, lá também tem, lá no plano espiritual, quero dizer. Que é aqui mesmo, né? Do mesmo jeito que tem gente sábia aqui que dá respostas coerentes, corretas, né, inteligentes, também lá tem. Porque são homens como nós, homens e mulheres como nós. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Então, o espírito atrasado não vai conseguir, né?
E também espíritos elevados também não vão trazer tudo mastigado para a gente. Se forem de boa fé, falam a respeito segundo as suas ideias pessoais. Se forem levianos, divertem-se a vos dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, tão imaginosos na erraticidade como na Terra, tira da própria imaginação o relato de muitas coisas que nada tem de real. Então, sai da cabeça dele e ele vai falando. E nós aqui, que não avaliamos, que não fazemos a devida comprovação, a devida análise, nós vamos aceitando e vamos acreditando e vamos assim, sendo enganados, divertindo esses espíritos. Entretanto, não acrediteis na impossibilidade absoluta de obter alguns esclarecimentos sobre esses mundos. Então, é possível, sim, conseguir. Mas que tipo de espírito que vai estar dando essa resposta? Os espíritos bons gostam mesmo de descrever aqueles que habitam, a fim de oferecer ensinamentos para vos melhorar e vos colocar no caminho que vos pode conduzir a eles. Então, os espíritos bons têm interesse que nós cresçamos espiritualmente, né? Que nós progridamos. É uma maneira de concentrarem as vossas ideias sobre o futuro e não vos deixar no vácuo. Tem uma nota do tradutor, né, de Herculano Pires. É o mesmo problema das descrições da vida espiritual. O objetivo é oferecer aos homens uma informação menos vaga que a das teologias, preparando-os melhor para o futuro a que ninguém escapa. É o conhecimento. Ninguém vai escapar disso. O progresso espiritual, isso é algo que vai acontecer. A única coisa, o único detalhe nessa história é quando. E vai depender da gente, né? Ainda nessa pergunta, como podemos controlar a exatidão dessas descrições? Ou seja, como podemos não ser enganados? Essa é no fundo, é isso que Kardec está perguntando, né? O Espírito está descrevendo lá tal, isso aí é de verdade ou é uma enganação? O melhor controle é a concordância que possa haver entre elas. Mas lembrai-vos que elas têm, por fim, o vosso melhoramento moral. É interessante isso. Nós, no fim das contas, vamos progredir moralmente. Não vamos deixar de progredir intelectualmente, porque é uma ferramenta de melhoria moral, de progresso moral, de avanço moral, nosso como indivíduos e como humanidade. No fim das contas, é isso. Jesus veio e mostrou para a gente justamente o amor, que é o ápice das virtudes. E isso tem a ver com a moral. Ele fez, ele fez as curas, fez muitas coisas, transformou água em vinho, fez um monte de coisa aí que era de conhecimento intelectual. Aquilo ele fez tudo porque ele sabia como fazer. Ele buscava os recursos que estavam à mão, disponíveis, usava o conhecimento dele, portanto, a sua evolução intelectual, e transformava. E tinha um objetivo atrás disso, que era justamente o objetivo moral, a transformação moral, a melhoria moral daquele povo. E que, claro, ficou como herança para a gente, através dos evangelhos, até hoje. Ficou para a posteridade aquilo que ele fez. Então, no fim das contas, nós somos seres que buscamos a felicidade através da melhoria moral. Por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Então, os espíritos falam, olha, procura saber
a concordância que tem entre essas respostas. Mas lembrem-se de que não vão atrás do conhecimento intelectual, de como é que é o globo, de como é que se vive, uma série de coisas. Vejam como é que eles vivem lá no que diz respeito ao estado moral. Então, qual é a moral desses habitantes, desses seres que estão ali? Porque senão fica uma pergunta de caráter, curioso, de curiosidade. Né? Esse estudo de nada serviria ao vosso progresso neste mundo, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando lá estiverdes. Ou seja, quando a gente sair daqui evoluído, nós podemos ir lá, ou quando nós tivermos evolução suficiente para nos deslocarmos até lá. Tem o tradutor que faz uma observação aqui, né, uma nota. Aplica-se aqui o critério do consenso universal que encontramos no Livro dos Espíritos. A multiplicidade de testemunhos semelhantes, estranhos uns aos outros, tem uma validade provável. Então, um dia muda tudo isso. Né? Essa é a colocação do tradutor. A observação de Kardec. Kardec sempre fazia umas observações muito, muito bem colocadas, né? Em cima das respostas. Ele fazia uma análise, colocava uma nota, uma observação, e que para fixar aquilo que nós estamos aprendendo dos espíritos. As perguntas sobre a constituição física, ou seja, o físico dos habitantes, né? E as condições astronômicas dos mundos entram no campo das pesquisas científicas, cujos trabalhos os espíritos não podem poupar-nos. Isso é nosso, nós que temos que fazer essa pesquisa. Do contrário, um astrônomo acharia muito cômodo mandar os espíritos fazerem os seus cálculos, o que, sem dúvida, depois não confessaria. Então, tem coisa que está nas nossas mãos. Então, nós vamos ter que pesquisar, nós vamos ter que ir atrás. Não poderíamos deixar tudo na mão dos espíritos. Ah, vai lá, resolve para mim. Faz o cálculo que precisa fazer. Né? Não, isso é coisa nossa, nós que temos que fazer. E, como ele fala, sem dúvida, depois não confessaria. Fica por conta do, eu tive a ideia, tá? Não vou confessar que foi um espírito que eu pedi para ir lá verificar tal e trazer a informação, e eu faço um tratado aqui, ou então um cálculo que seja, e eu faço a descrição disso e publico como sendo meu. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar ou eliminar o trabalho de uma descoberta, provavelmente o fariam em favor de um sábio bastante modesto para abertamente reconhecer a fonte, e não em proveito dos orgulhosos que os renegam e aos quais, pelo contrário, muitas vezes reservam as decepções do amor próprio. Então, Kardec está falando que se os espíritos fizerem alguma coisa e entregarem de mão beijada para alguém, esse alguém vai ser bastante modesto, modesto o suficiente para falar para todo mundo, falar, olha, não fui eu que fiz, foram os espíritos. Né? Foi tal espírito que fez isso. Aí o tradutor dá um exemplo, né? Há alguns exemplos do primeiro caso. Recentemente, o médico, engenheiro eletrônico e parapsicólogo Andria, deve ser, né, Puharic, descobriu, por revelação mediúnica obtida em Nova York, um novo alucinógeno extraído de um cogumelo. Esse cientista, né, esse médico, Puharic, foi suficientemente honesto e modesto para relatar o caso com pormenores no seu livro O Cogumelo Sagrado. Ou seja, ele admitiu que não foi ele que descobriu. Ele teve ajuda espiritual. Então, cai nisso que, na segunda parte aqui, da observação de Kardec. Né?
se os espíritos pudessem, por revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, provavelmente eu faria em favor de um sábio bastante modesto para abertamente reconhecer a fonte. Então, esse é um caso que os espíritos entregaram para ele um conhecimento, ele publicou isso, e com detalhes ele falou que teve ajuda espiritual, né, para esse conhecimento, para essa revelação. Né? Agora nós vamos entrar no capítulo 27, contradições e mistificações. Então, vamos entrar então no primeiro, que é das contradições. Esse é o item de número 297. Os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordem entre si. Então, os adversários do Espiritismo falaram, nem eles entendem, nem eles conseguem entrar num consenso, concordar entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, o que não deixa de ser verdade. Mas, pelo menos a maioria, a gente concorda, né? Numa palavra, que se contradizem. Então, é justamente esse ponto que vai ser tratado, das contradições. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem esses contraditores, como pode ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Bom, não custa a gente lembrar que tem gente que, por uma frase, por um exemplo, por uma coisa qualquer, ele já dá aquilo como sendo toda a teoria, né? Já faz uma leitura total por um simples detalhe, né? Então, isso a gente sabe. E aí Kardec fala, somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Então, para que a gente possa falar de qualquer coisa, não importa o que, espiritismo, que seja, se a gente é um contraditor e está querendo comprovar, está querendo emitir a opinião que não está correto, então a gente tem que estudar profundamente aquilo. Eu nunca vou esquecer do caso daquele, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, é um filósofo, um pensador, que ele queria provar a Cury, o sobrenome dele, Augusto Cury. Ele queria provar a não existência de Jesus, que Jesus era o fruto da imaginação de uma sociedade, né, num momento, um dado momento. Então, ele nunca existiu. Esse era o que ele queria comprovar. E ele se aprofundou no conhecimento sobre Jesus. E foi estudando, estudando, e ele começou a cada vez mais perceber o homem que era Jesus, o valor de Jesus, aquilo que Jesus, que não era possível que uma invenção tivesse tamanho poder de amar, né? Então, ele chegou à conclusão que Jesus existia, e não somente isso, mas ele escreveu livros ressaltando as qualidades morais de Jesus. Então, é nesse ponto que Kardec fala, né? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode diminuir esses argumentos. Digamos, desde logo, para começar, que essas contradições de que certas pessoas fazem grande alarde são, em geral, mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que, por isso mesmo, não têm importância. Está falando coisa superficial. Está querendo assim, comprovar alguma coisa sem que tenha total conhecimento. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. E vamos seguir para saber o que é, né? Então, o item de número 298. As contradições de origem humana
foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Então, quem quiser, volta lá, né, nesse capítulo e vai saber do que ele está falando. Eu, por não ter o tempo suficiente, né, então eu não coloquei aqui, como já fiz algumas vezes, voltar um pouco no estudo para relembrar o que é isso que está falando. Mas dá para a gente ir lá atrás e ver. Quando se trata dos sistemas, item número 36. Compreende-se que no começo, quando as observações ainda eram incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Tudo era novo, não dava para saber tudo. E outra, o conhecimento ele é crescente, ele é cumulativo. Não vem tudo de uma vez só. Qualquer que seja o cientista, o estudioso, né? Quem quer que seja, ele vai acumulando e pode, em algum determinado momento, mudar de opinião, porque ele percebe que ele estava no caminho errado. Então, ele vai e faz a correção. Então, é disso que ele está falando, né? Então, era o começo dessas opiniões, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Olha só, 3/4 partes é 75%, é mais da metade, 75% do que as opiniões, as explicações na época que foram dadas, caíram por terra, não se sustentaram. Então, isso é uma realidade. E talvez aí que esteja o erro desses contraditores, de achar que continua sendo aquilo, quando não é, já mudou de opinião. Quanta coisa a ciência não mudou porque ela se baseava numa coisa e depois, com o tempo, ela percebeu que não era aquilo e mudou. Então, a verdade é que tem que triunfar, né? Nem que para isso tem que derrubar um monte de teorias que não eram corretas, que não eram adequadas, que não eram assim, não explicavam as coisas. Com poucas exceções, e à parte as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciavam ou engendravam, pode-se hoje dizer que há unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Então, de maneira geral, todo mundo concorda, porque foi admitido, foi aceito como sendo verdadeira, como sendo uma realidade. Alguns detalhes, algumas coisas ainda ficaram para trás. Até pouco tempo atrás, a doutrina espírita no Brasil admitia Rustam, né? Algumas teorias dele, que eram extremamente religiosas, que falavam inclusive do corpo astral de Jesus. Há pouco tempo atrás, nós estamos falando de uns 4 anos atrás, 3, alguma coisa assim, eliminaram tudo isso da, 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 da doutrina espírita no Brasil, né? Então, Rustam saiu de cena, né? Porque foi percebido, não importa quando, tardiamente ou não, que não se sustentava. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, a verdade é que é aquilo que se deve buscar. 299, ainda das contradições. Aliás, nós vamos até o fim no estudo de hoje, né? Falando no capítulo 27, das contradições. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos de identificar-nos com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. Precisamos ter o domínio total disso. Mas, para que a gente compreenda, né, e veja tudo isso, a gente vai ter que acumular o conhecimento. A gente vai ter que deixar para trás algumas coisas que não se sustentam. À primeira vista,
pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Ele está falando da escala espírita. Todos nós estamos posicionados numa escala no que diz respeito à nossa moral e nosso intelecto. Então, nós estamos num determinado ponto. Tem espíritos mais atrasados que nós, tem espíritos mais adiantados que nós, né? Então, nós precisamos chegar no alto dessa escala, evoluir, né? E para isso, nós precisamos compreender, estudar, aprender, precisamos nos modificar. Então, uma série de atitudes que nós devemos ter, né, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E, no meio de toda essa escala, aí tem aqueles espíritos que estão dando seus pontos de vista pessoais, né? Então, é muito importante isso. Sejam eles elevados ou não, né? E aqueles que são elevados, eles buscam estar em consonância, estar alinhados com esse conhecimento universal, né? Então, vamos seguir. Para querer uma visão única das coisas, teríamos que supô-los a todos no mesmo nível. Então, todos os espíritos deviam ter o mesmo conhecimento, para que essas respostas, esse conhecimento que chegasse até nós, fosse único e não houvesse contradição, né? Que houvesse essa uniformidade, quando não é, porque tanto nós quanto os espíritos, cada um está num ponto na escala geral, né, de evolução. Então, cada um vai se manifestar de acordo com o seu nível, o nível que está. Assim é com a gente aqui na Terra. Cada um fala do que sabe. E se inventar, né, está falando que não sabe. Como tem aqui, tem no plano espiritual. Tem professores aqui, tem pessoas que têm um conhecimento que vêm e compartilham conosco, que são professores nossos, que são pessoas que escrevem artigos, que são pessoas que ensinam, né, contribuem para o crescimento da maioria, crescimento intelectual, né? Então, é disso que ele está falando. Não existe todo mundo no mesmo nível. E desde que não esteja, nós não estejamos no mesmo nível, vai haver, sim, argumentação, vai haver discrepância, vai haver contradição. Então, isso é normal. É isso que Kardec está falando, né? Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não acontece nem poderia acontecer, quando nos lembramos de que eles não são nada mais do que a humanidade desprovida do envoltório corporal. Espírito é basicamente isso. É parte da humanidade que não tem o corpo físico. Só isso. Essa é a diferença entre nós e os espíritos. Um corpo. Somente isso. Então, quando nós temos e utilizamos um corpo físico, nós estamos encarnados. Quando a gente já não utiliza mais o corpo físico, nós estamos desencarnados. Nos desligamos desse envoltório corporal. Acabou. Então, agora é um espírito. Ontem a gente estava fazendo um estudo e aí a gente se lembrou de fazer assim uma comparação. Pegamos o último bebê que nasce aqui, agora, nesse momento, né? E aí, a partir de agora, a gente cronometra 150 anos. Em 150 anos, não vai ter um encarnado que estava aqui nesse lapso de tempo, porque vai para o plano espiritual. Pode estar reencarnado de novo depois. Um ou outro pode voltar mais rápido para cá e tal, mas
como deve haver todo um planejamento, alguma coisa, não é uma coisa que vem da noite para o dia, né? Então, precisa haver um respeito nisso, né? No retorno aqui para a experiência reencarnatória. Mas o fato é que vai ter trocado toda a população de espíritos. Os espíritos encarnados nesse período, volta tudo para o plano espiritual. E aqui vai ter lugar o mesmo tanto e até um pouco mais de espíritos que estavam aguardando na condição de espíritos desencarnados e que agora estão reencarnados. Olha que coisa. Então, nós estamos falando de hoje 8 bilhões de pessoas. Digamos que não vai mudar mais, tá? Vai continuar entre o que sai, o que entra e tal, vai ficar estável entre 8 bilhões de pessoas. Em 150 anos vai entrar mais 8 bilhões. Quer dizer, sai 8 bilhões, entram outros 8 bilhões. Então, não é uma produção de espíritos, é uma alternância de experiências. E eles, todos eles, ou todos nós, têm níveis diferentes. Então, a gente vai ver aqueles pobres de espírito, né, do ponto de vista assim, de falta de conhecimento, quando se manifesta e tal, como vai ver aqueles extremamente iluminados em termos de conhecimento. Então, são os dois extremos. Então, não vai haver concordância total, ou seja, vai continuar havendo contradição, porque há uma grande diferença entre os espíritos. Ninguém, ou seja, ninguém, os espíritos todos não estariam no mesmo patamar. Cada um está num ponto na escala evolutiva, né? Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber. Então, nas comunicações, o espírito vai mostrar quem ele é. Ou ele é ignorante, ou ele é sábio, né? Também vai trazer o cunho da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. Olha que interessante, aqui ele fala de intelecto, ele fala da sua ignorância, do seu saber, e fala também da sua condição moral, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que se devem servir as instruções, ou que devem servir as instruções que temos dado. Que é o que Kardec está falando. Falar, avalia, não fica acreditando em tudo. Analisa o que ele está falando, vê se é coerente, se é lógico. Kardec, assim, o tempo todo ele fala isso. O tempo todo. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, né? Entre os nomes, né? Falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Então, está no meio de tudo, vem junto, não dá para separar o joio do trigo assim de cara. Tem que fazer uma análise, porque vem de tudo. Numa reunião mediúnica, vem de tudo. Aqueles que, quando a reunião é séria, né? Aqueles que trabalham seriamente, que vêm nos dar orientações, tudo. Mas também vem aqueles que precisam de ajuda, vem aqueles que precisam de esclarecimento, vem aqueles que querem tumultuar. Então, vem de tudo, né? Como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios, né? A coisa que não sabem, que eles explicam à sua maneira, inventam a resposta, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas, que por seu amor próprio querem fazer prevalecer e gostam de repetir em suas comunicações. Então, aquilo que eles nos trazem tem que ser submetido à análise, porque pode vir bobagem no meio de tudo isso. Ou pode vir coisas sérias, comunicações que têm intuito de nos ajudar a nos melhorarmos. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes,
esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores os seus divulgadores responsáveis. Então, é isso que ele está falando aí, os intérpretes, médiuns que começam a achar que tá abafando, né? Que está tendo aí comunicações de espírito altamente elevados. Assim, as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender. Isso dá para ver no Livro dos Espíritos, logo na introdução, parágrafo 13, e na conclusão, que é o parágrafo 9º. Então, ali está explicado exatamente isso. A divergência é grande. O fato de serem heterogêneos é muito grande. É uma diversidade natural. Portanto, pode sim ter divergência, né? E a nota do tradutor, como Kardec sempre acentuou, devemos considerar os espíritos como criaturas humanas desencarnadas e não como entes divinos. Ao longo da história, nossa, o que teve espírito que se passou por entes divinos está lotado. Até hoje tem gente que não faz nada sem consultar um espírito. Vai lá na cartomante, na leitura de sorte, né, de aconselhamento, vai lá. E no fim pode ser um espírito muito leviano que está ali orientando nossas vidas. Vê se pode uma coisa dessa. Então, não são divinos, não são especiais, são gente como a gente, só desencarnada. Essa posição natural evitaria que aceitássemos grande parte das suas comunicações, evitando muitos enganos. E esse era o tema de hoje. Nós vamos seguir na próxima reunião, que na verdade é dia 4 de outubro e não dia 3, aqui está dia 3, mas a gente corrige depois, né? Onde trata no capítulo 27, das contradições e mistificações. Vamos dar continuidade às contradições. Então, era esse nosso tema. Alguém tem alguma dúvida de que nós somos temporariamente um tipo de manifestação de espírito, ou seja, encarnados, e que depois, quando desencarnados, podemos, de acordo com a nossa inferioridade, começar a dar conselho para todo mundo né, e brincar a respeito disso, que isso pode acontecer, né? Se nós formos dessa qualidade de espírito. Mas como a gente está estudando, como a gente está buscando informações, está buscando se aprimorar, dificilmente nós vamos ser esse tipo de espírito brincalhão, né? Espero. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Quem estiver dirigindo, não precisa. Né, Nedina? Quem estiver fazendo o bebê dormir também não precisa. Né, Marina? Muito bem. Então, eu tomo o silêncio como sendo a, aí que está tudo bem, que a gente chegou ao final da nossa reunião. Se tiverem dúvidas durante, como você fala, tiverem dúvidas durante a semana, eles podem perguntar no próximo. Minha esposa que está aqui presente, ela deu uma opinião, uma sugestão interessante. Se houver dúvida ao longo da semana, né, pode, assim, guardar, né, formular e depois trazer para a gente na próxima reunião, porque vai ser o mesmo tema ainda, né? Basicamente o mesmo tema. Então era isso. Nós temos a nossa
vamos dar continuidade na próxima semana. Eu agradeço quem esteve presente, quem chegou até agora na gravação, e que nós possamos ter nova sessão de estudos, contando com a presença, né, de todos, na próxima semana. Então, muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.